Marcelo, em primeiro lugar, bom dia ou boa tarde a todos. A chegada nossa aqui foi um pouco sacrificada. Encontramos aqui uma casa para morar, com certeza. Bastante mato, certo? Bastante sacrifício no início. Dificuldade enfrentamos muitas, certo? E trabalho. Trabalho na época era tudo manual, né? E tudo que se produzia era colhido na mão, transportado praticamente com carroça, né? E o início foi um pouco sacrificado, mas valeu a pena. Era tudo, como eu disse, tanto meu pai, meus irmãos, tudo era braçal, né? Na roça, enxada, transporte com carroça. Era a irmandade, era a família que trabalhava, tudo sempre junto, né? E bastante dificuldade, como eu já disse, né? Mas eu vou explicar desde o início da planta. A planta era feita com a atração animal, né? Então a gente andava atrás de um animal para plantar, para cultivar o dia inteiro. Colheita era tudo manual, né? Como eu já disse. A formação da agricultura também era tudo manual, tudo na enxada, carpideira, digamos assim, da atração animal. Então a gente andava praticamente o dia inteiro na roça atrás de um animal para cultivar, para plantar, para colher, entendeu? Era toda essa dificuldade aí. A colheita era tudo manual, sabe? Tudo manual, algodão era manual, milho era manual, arroz era manual. Então era tudo praticamente na mão. E o transporte que a gente tinha da roça para o celeiro, digamos, de para casa, era através de carroça e tração animal, né? Olha, Marcelo, eu posso testemunhar isso, é uma transformação muito grande, certo? Tanto é que nós, mais velhos, imigrantes aqui, hoje não, talvez algum consiga trabalhar com essas máquinas modernas, porque é tudo eletrônica e tal. E a gente não chegou a ter essa facilidade de aprender, certo? A modernização foi muito boa, trouxe muito benefício, certo? E é difícil para nós, da minha idade, por exemplo, se adaptar a uma máquina modernizada. Mas temos os filhos e netos que fazem isso. Olha, Marcelo, esse aí é um orgulho muito grande de ver o meu sacrifício, que eu passei o legado para o meu filho, e hoje ele está passando para o filho dele. Então eu vejo filho e netos trabalhando em conjunto, levando à frente aquilo que eu dei no início. Isso é um orgulho muito grande, não só para mim, eu acredito para qualquer pai, qualquer imigrante e qualquer cidadão que tenha passado por dificuldades que nem eu passei. Olha, é o seguinte, o Roberto, ele começou a trabalhar comigo, ele tinha uns 12, 13 anos de idade, e eu sempre procurei orientar ele, porque ele queria que estudasse, na verdade, né? Mas ele se apaixonou pelo agro, desde criança. Então eu fui incentivando ele, fui ensinando ele e tal. Ele aprendeu direitinho, certinho, tudo belezinha, e casou, formou família, tem 2 filhos, eles cresceram também com o mesmo intuito do pai. Então ele está passando agora pelos filhos. Já estão os 2 maiores de idade, e ele praticamente é os 2 que maneja a roça hoje. Orientado pelo pai e o pai orientado pelo pai também, né? Perfeito. Olha, hoje eu sou, Marcelo, na minha idade já não trabalho mais na roça, mas tenho toda uma grande satisfação de tudo que acontece, eles me dão satisfação. Eu ainda continuo orientando eles, né, com a experiência de um agricultor antigo, e a gente troca muitas ideias, tanto com meu filho Roberto, como meu neto Adriano e Juliano. Troca ideia, sentamos, conversamos, procuramos qual é o melhor ponto, qual é o melhor negócio, qual é a melhor hora. Então, tudo isso daí. Isso me traz, para mim, depois de toda essa conversa, um orgulho muito grande. Eu tenho o prazer de passar aquilo que eu aprendi pelos meus filhos, meus netos, que ainda me ouvem até hoje. A gente conversa muito, por exemplo, sobre o passado, certo? E quando a gente fala sobre o passado e traz o presente à tona, ao momento, a gente se sente muito orgulhoso.
pelo que nós passamos, de onde nós viemos e aonde que nós nos encontramos hoje. O progresso, o desenvolvimento, os capitais que nós adquirimos, né? Então tudo isso daí foi todo um sacrifício, mas é um orgulho muito grande encontrar um amigo, eu consegui isso, parabéns, né? A gente sente a satisfação de um para o outro, de ter progredido na vida, né? E continuar progredindo sem dúvida nenhuma. Foi o marco inicial, certo? Que nós chegamos aqui com uma certa experiência que meus pais, porque eu era muito criança ainda, mas meus pais, meus irmãos trouxeram uma certa experiência, né, da Itália, e vieram para cá e continuaram com essa experiência deles. E eles passando para nós, que éramos mais jovens, crianças, né? E junto com esse ensinamento dos antigos, a modernização do país, do nosso querido país do Brasil. Marcelo, hoje eu diria aos meus amigos agricultores que, mesmo com a dificuldade, para não desistir, porque a vida é feita de altos e baixos, e nós agora estamos no baixo, mas o alto está para chegar, certo? Então eu falo para ele, não desista, porque nós temos um grande orgulho de ser agricultores, porque sustentamos milhões e milhões de pessoas, certo? Alimentamos, digamos assim. Esse é o nosso grande orgulho de ser agricultor. E temos orgulho também de ajudar o nosso querido Brasil, que é um país de alta potencialidade.